Olá, pessoal. Essa semana nós vimos o termo golpe de Estado aparecer em diversos momentos. Você sabe o que é um golpe de Estado? Fique até o final do vídeo e veja a nossa definição. Olá, pessoal. Antes de começar a nossa discussão, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse os sininhos e deixasse aquele joinha. Assim, você faz o nosso canal chegar em mais lugares e aumenta nossas visualizações. E gostaria de pedir também, caso, você puder, fazer uma contribuição para o nosso canal. Eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar o QR Code aqui na tela, para que vocês possam aí, enfim, se tiver interesse, fazer aí alguma contribuição. Bom, essa semana nós vimos o termo golpe de Estado surgir em diversos momentos, e ser bastante discutido, principalmente porque essa é a principal acusação contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse termo, pessoal, ele acontece por conta de uma ação política de um determinado grupo, geralmente grupos que estão no poder, que querem manter o poder ou querem se apropriarem do poder. Em geral, o golpe de Estado, diferente da Revolução, parte de grupos econômicos que já estão no poder e não necessariamente do conjunto da população. Isso não quer dizer que esses grupos econômicos que estão no poder não tenham algum apelo ou algum apoio popular. Nós vimos aí, por exemplo, no 8 de janeiro, que havia um certo apoio popular, obviamente turbinado, por setores da igreja, por setores das milícias do Rio de Janeiro, por setores econômicos aí que bombaram financeiramente o dia 8 de janeiro. Mas, de qualquer maneira, os golpes de Estado, em geral, têm um certo apoio popular. Mas isso não quer dizer que esse apoio popular seja porque a população construiu esse golpe de Estado. Geralmente o golpe de Estado é feito por lideranças e por pessoas mesmo que já estão no poder. No caso específico, agora do Jair Messias Bolsonaro, ele inclusive era presidente da República, usou a estrutura governamental para tentar, com o apoio de alguns setores militares e alguns setores das polícias, tentar um golpe de Estado, algo que ele não teve sucesso. E se a gente pegar na história, principalmente na história do Brasil, a gente vai ver que em diversos momentos na história do Brasil nós tivemos golpes de Estado. Como é o caso, por exemplo, como foi a instauração do Estado Novo, por exemplo, Getúlio Vargas, foi um golpe de Estado do Getúlio Vargas aplicado a ele mesmo, e ele instaurou a ditadura do Estado Novo, e a partir daí passou a perseguir diversos oponentes políticos, reestruturou o país, mas, enfim, criou aí um clima de perseguição e de ditadura mesmo, impôs regras, estabeleceu uma série de coisas. Apesar que o Vargas era uma figura popular e tinha bastante apelo popular, mas não era um processo que vinha da base. Você pega, por exemplo, o caso, por exemplo, do golpe militar de 1964, Os militares, apoiados numa ideologia de segurança nacional, que era um conceito, inclusive, importado dos Estados Unidos, fizeram também um processo muito parecido com estabelecer aí, primeiramente, um golpe para poder salvar a ditadura contra o João Goulart, e assim, a partir disso, construir aí bases para um novo país. O que acabou acontecendo é que a ditadura militar estabeleceu um clima de terror no país, tivemos centenas de desaparecidos, mais centenas de mortos, enfim, uma série de consequências que a ditadura, em geral, estabelece. E as ditaduras pelo mundo, nós podemos citar vários casos aí, como foi o caso no Chile, do Pinochet, como foi o caso, por exemplo, mais antigo, mas do Fulgêncio Batista, em Cuba, como foi o caso, de diversos ditadores aí que passaram pela história, não só da América Latina, como pela história do mundo. Mas a característica geral é grupos de poder que se estabelecem por meio da força no poder e aí expulsam todos os outros grupos sociais do poder. Ou seja, o golpe de Estado, ele sempre é para poder perseguir e para poder combater adversários políticos. E foi o que nós vimos durante a história. Ou seja, o golpe de Estado, ele é um golpe contra a legalidade vigente. Bom, ao passo que a revolução, pessoal, tem uma característica diferente. A revolução é um processo do qual o conjunto da população, no embate, seja ele de classe, seja ele de grupos sociais,
estabelece uma nova ordem política. Vou citar um exemplo. A Revolução Francesa, ela foi uma revolução por quê? Havia uma construção já antiga do iluminismo, do ponto de vista intelectual. A população já vinha tendo mudanças econômicas radicais. A vida deixou de ser a vida no campo para passar a ser uma vida no meio urbano. A relação política passou a ser completamente diferente. Então, ou seja, aqueles que estavam no poder já não mais representavam aqueles que queriam o poder. E assim, o conjunto da população foi e fez o processo revolucionário. Então, quando nós falamos de revolução, nós estamos falando de transformações radicais. Então, por exemplo, quando você escuta, está tendo uma revolução tecnológica. Por quê? Porque nós estamos havendo mudanças que são radicais na estrutura da tecnologia. Assim como quando nós escutamos que está havendo uma revolução no pensamento, é porque está havendo uma mudança radical na estrutura do pensamento. Então, ou seja, a revolução ela está intrinsecamente ligada com mudanças que são apoiadas pela grande maioria e que são mudanças que são estruturalmente radicais, algo que o golpe de Estado nunca é. O golpe de Estado, em geral, é para manter o status quo, manter a opressão é, e manter o poder tal como ele é. Bom, pessoal, muito obrigado por ficar até aqui no vídeo e até a próxima.